Fala galera, boa tarde Steph, boa tarde Cleiman, para a Lucina entrar aqui. Boa tarde Valesca, como vai você? Como estamos aí no Nordeste? Boa tarde Miriam. Eu estou aqui com essa camisa homenageando a grande literatura universal, grande Harry Potter. Boa tarde Rodrigo. Que decepção, hein Valesca? A Lu entrou aqui. E aí galera, como que vocês estão de quarentena? Boa tarde, Yasmine. Olá, Lu. Tudo bem Fala o rei contigo? do pinhão no quintal. Tá me ouvindo bem? Vendo bem? Tô. Pra mim tá certo. Vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Às vezes fica dando um eco no meu perfil, mas eu não sei porquê. Boa tarde, professor Clístenes. Amanhã nós teremos uma live com o professor Clístenes falando sobre literatura também. Então, acho que ninguém reclamou se tá dando eco nem nada, a gente pode começar, Lu. Então, por que eu chamei a Lu aqui hoje? Porque ontem, na verdade, eu já tinha marcado a live antes, né? Mas ontem surgiu uma pergunta aqui que eu falei, essa pergunta tem muito a ver com o que a gente vai falar amanhã. Uhum. Que a moça estava querendo entender por que que os heróis que a gente tem hoje são diferentes dos heróis gregos, né? Eu falei, não dá para responder essas coisas no story, gente. Vocês fazem umas perguntas às vezes no story. Você fala, não dá para responder em 10 linhas. Mas aí eu expliquei um pouquinho para ela, né? Que a gente pensa na cabeça de cristão, né? Cabeça de pessoas que receberam a tradição judaico-cristã e graças a Deus por isso. A gente não está chamando aqui ninguém para se desconverter, não. Só que para entender um mito, uma sociedade formada num sentido mais cosmológico e mitológico, diferente do nosso, você tem que abstrair um pouco essa coisa que você recebeu e tentar voltar à estrutura da experiência que eles tinham. Então eu queria que você explicasse pra gente começar, o que que é este negócio que nós estamos chamando aqui de mito. A princípio, Mel, que eu acho que a gente confunde muito o que é mito, né? A gente escuta muito fulano é mito, alguém é mito. E a gente confunde, a gente se perdeu do que realmente é um mito. E muitas vezes a gente acha que mito é mentira, é uma historinha que alguém Uhum. contou. E não é. Mito é a sua vivência. Você vive, você é uma pessoa, tem alegrias, tem tristezas, você é um mito. Todos nós que temos nossas vivências podemos ser chamados de mitos que estamos vivendo ritos. Rito é a vivência do mito. Mas é claro que existem os mitos que são aqueles bem mais emblemáticos, né? Então é por isso que as pessoas não gostam, que falam fulano é mito, não sei o que lá é mito. Mas na verdade acaba que todos nós somos mitos, Uhum. né? Não tem como fugir muito disso. Mas essa pergunta, por que a gente olha mais de agora, acho que é porque a gente não tem muito conhecimento. Nossa, pouquíssimas pessoas sabem. As pessoas sabem por alto, assim, alguma coisa, de alguma coisa. Ah, Zeus é o trovão, e aí tem a Afrodite que é da beleza, e aí tem. E todo mundo se perde muito das histórias, da vivência desses mitos, que é a parte mais interessante, né? Ah, tem uma coisa, né, que o Eric Wegelin fala no Ordem e História, do primeiro livro que ele, Israel e Revelação, que ele fala assim, ó, exatamente o que você está falando, né? Existem mitos que a gente sintetiza como uma história para expressar alguma ou algum símbolo que vai explicar uma série de coisas da realidade. Existem os mitos que são verdadeiros, que são reais, né? Aquilo que Uhum, acontece você transforma numa narrativa, que você também sintetiza numa narrativa simbólica para você poder expressar aquilo, para você exatamente. poder explicar o que que se passou na realidade. Uhum, Então, todas as estruturas simbólicas narrativas, as estruturas de um mito, elas são especiais porque elas vão ter mais sinteticamente a referência a possibilidades da realidade. Sempre que eu dava aula aos adolescentes, em Salvador, em Minas e tal, eu gostava muito de contar para eles a história do Ícaro.
Porque eu falava, a história do É Ícaro é a ótimo. história de todos os adolescentes. Todo Uhum. adolescente quer se libertar e tal, e tem a possibilidade de sair, né, da torre e ir pro Aham. mundo. Mas você fica numa tensão entre a liberdade e, E assim, aí o quando o pai respeito a fala, uma não voa tradição, muito né? alto, Isso, não o voa pai dele muito diz, não alto. vai Se você muito voar perto alto. do sol, você vai se dar mal, É. você vai cair, vai quebrar a Uhum. cara. E o adolescente não tá nem aí para as recomendações paternas. E aí o Ícaro vai, o pai dele era muito mais sábio, sensato do que ele, obviamente, o Dédalo. E ele sente aquele maravilhamento de estar voando e falar, vou mais alto, vou mais alto, vou mais alto. Aham. E aí chega perto do sol, queima a cera das penas, cai e morre. Então, é uma explicação, assim, que a gente não consegue dar fora de uma narrativa tão bem quanto se dá na Uhum. narrativa do mito, né? Se eu for explicar para um adolescente que quando o pai dele fala certa coisa, ele vai ter que fazer por causa disso, cada daquilo, é um negócio chato, mas quando você conta a história do mito, a coisa fica mais interessante. Sim. E se você for ver assim por diferentes religiões e mitos, assim, você vê que tem muita coisa que se parece também, né? Eu acho muito legal botar assim a morte e ressurreição de Jesus. Parece muito a história de Dionísio, né? Dionísio ele Uhum, foi dilacerado por titãs e Zeus conseguiu juntar as partes dele, assim como o Espírito Santo faz com Jesus. Então, uhum, assim, por mais. Ah, eu não acredito nisso, eu não quero acreditar nisso, eu não quero. Não é questão disso, é questão da narrativa. As narrativas te contam a mesma história. E por mais que as pessoas, sabe, aquelas pessoas sofrem, isso nunca aconteceu com mais ninguém, isso só acontece comigo, eu sou um desgraçado. Não, procura, porque isso já aconteceu com alguém, uhum. sabe? Em algum livro, em alguma história, em alguma parábola, aconteceu. Sua história não é a mais trágica de todas. Nada é tão original assim, Exatamente. nenhum sofrimento, né? A galera acha que todo mundo acha que o que está acontecendo na vida dele está acontecendo pela primeira vez na história, É, né? é, Ai, meu algo nunca Deus, visto. só eu passei por isso. Por que, Senhor, que você deixa isso acontecer comigo como se fosse a maior novidade do mundo? E realmente é falta de imaginação de não ter tido É, contato com, com as narrativas simbólicas mesmo. sim, às vezes uma tática, assim, que eu acho bem fácil, se você está vivendo alguma coisa que não está muito legal para você, muda a narrativa, sabe? E se você tem um conhecimento de da onde você pode ir, é muito incrível, porque você mudando Uhum. minimamente a narrativa, você muda a história. Não é Exatamente, é mágica, isso não é mesmo. nada disso. Mas a gente queria falar hoje especificamente de um mito que a gente estava conversando outro dia, né, Lu? Que é o mito do Uhum. caos. Isso, Porque, não só porque ele é um mito muito legal, como ele traz também coisas que às vezes escapam à nossa imaginação. Coisas relacionadas, por exemplo, totalmente. explica primeiro pra gente como que é o mito e aí a gente pode fazer as relações, as analogias com base no mito. Cara, o caos a gente pode ver como. Deixa eu pensar numa maneira bem fácil de explicar. Aí a gente pode ter até em Gênesis, não tem? Eu não sei exatamente aonde, que ele fala no começo, era mais caos, e aí depois se fez a luz, Uhum. né? Então tem muitas analogias que a gente pode fazer baseado nisso. Isso é interessantíssimo, porque, como é que eu vou dizer, se você for ver a célula tá lá, o óvulo, o espermatozoide acabou de chegar. Aquilo ali no começo também é um emaranhado do caramba. É aquela bagunça que basta um clique, pronto, tá tudo organizado. Uhum. Entendeu? Eu acho. O... Ah, Pode falar, Lu. não, eu acho que talvez o que muitas pessoas não entendam, Deixa eu abrir esse teto, cacete. talvez o que não fique muito entendido, o que também eu acho que é uma falta de literatura, talvez mesmo, é que existe uma ordem. Uhum. Existe uma ordem que eu não sei se você conhece, é uma ordem até alquímica, né? Quando o alquimista está ali preparando a pedra filosofal,
ele primeiro tem o nigredo, que é quando ele mistura e mistura, mistura e fica aquela bagunça danada, que no caso seria o caos. E as pessoas não sabem como sair do caos. Elas estão naquele momento, eu nunca vivi, eu tô horrível, minha vida tá uma porcaria. Mas na alquimia, o que o alquímico faz? Ele pega aquilo e coloca de lado. Que é o que a gente tem que fazer. Coloca de lado, porque aquilo vai assentar, aquilo vai arrumar o jeito, aquilo, as Uhum. coisas se ajeitam, porque no caos as coisas têm a sua própria organização. Aham. Uma das coisas que eu mais gosto do mito do caos é justamente isso, né? Porque, pra quem não conhece, o caos, antes de existir tudo, só havia o caos na mitologia grega. Uhum, Então não existia nada, existia esse Deus que ninguém conhece. Ele não tem uhum, forma, ele é meio que tudo e nada ao mesmo tempo. E nesse caos, nesse negócio que não tem forma, não tem nada, não tem. Tudo é desestruturado. Começam a aparecer certas coisas que convocam uma ordem. Então, uma das coisas que aparecem ali dentro do caos é um outro deus, uma outra divindade, né, chamada Eros, que é, no fundo, é o amor que atrai uma coisa às outras. Então, esta força, este Eros, vai separando e juntando as coisas que têm relação. Então, por exemplo, no caos seco e úmido, quente e uhum. frio, ordem, desordem, tá tudo junto, tá tudo embaralhado. Não tem como, não tem nada que convoque as coisas para que elas fiquem equilibradas. Até que Eros aparece naturalmente dentro da ordem do caos, da desordem do caos. E ele vai fazendo isso. Então, é interessante que você vê que a força que vai dar estrutura à realidade depois é esta força amorosa, que separa os contrários e une as coisas que têm a ver. Mesmo que não Uhum. tenham a ver, assim, porque são da mesma natureza. Mas, assim, vai dando equilíbrio, né? Se o seco e o úmido estão juntos demais na mesma proporção, você não tem nem secura nem umidade. Se o calor e o frio estão juntos na mesma proporção, você não tem calor nem frieza. Então, você precisa ter uma certa separação para que as coisas apareçam, né? Para que você possa identificar isso aqui é quente, isso aqui é frio. Se não, por Sim, exemplo, um temperamento, né? Se todo mundo tivesse todas as quatro características, umidade, secura, frieza e calor, na mesma proporção, todo mundo seria igual e não seria nada, né? Não uhum. teria nada que chamasse mais a atenção na natureza da pessoa. Mas quando você olha uma pessoa melancólica, que tem mais frieza, você fala, ah, aqui tem um elemento que dá mais característica, tem mais secura, né? Aqui tem um elemento que dá mais característica a esta pessoa. E aí você vai ver um sanguíneo que é mais avoado, que tem mais ar, tem mais umidade. Aqui Exatamente. tem outro elemento que dá característica a essa pessoa. Então, tudo que a gente pode observar na realidade tem essa convocação, que os gregos chamavam de Eros, que vai separando as coisas diferentes, e vai dando mais intensidade a uma coisa só. Uhum. Exatamente. Mas assim, o que eu acho é bem legal você falando assim dos temperamentos também, eu, eu acho muito bacana que as pessoas precisariam conhecer mais os mitos gregos, as histórias, porque bem ou mal, todos nós, a gente vive um ou dois ou três ou mais mitos gregos, né? Se a gente for ver a história dos mitos, a gente tem aquela vivência. E se a gente conhece essa literatura dos mitos, a gente tem como se melhorar, como sair de situações. Isso é muito Uhum. incrível. Isso é muito, porque às vezes as pessoas estão caindo no mesmo erro, estão errando, estão errando, estão errando, estão errando. E cai nessa história do caos também, porque se você não abre mão de nada, se você não sabe para onde ir, você vai ficar errando sempre. Você não vai sair do caos nunca. Uhum. Exatamente. Se você não consegue fazer, por exemplo, essa identificação das coisas que são contrárias, né? Isto aqui Uhum, é contrário. O seco é contrário ao úmido, então cada um tem que ficar no seu canto para eu conseguir criar uma proporção, um equilíbrio. uhum,
o calor e o frio, para eu ficar numa temperatura confortável. A gente faz isso para ficar confortável dentro de casa. Eu tô fazendo calor pra cacete, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou ligar o ventilador, para ter um pouco de frieza que vai me manter no equilíbrio. Mas nas coisas que são mais internas, as pessoas não buscam isso, né? Não, Primeiro, elas não sabem nem identificar, por falta exatamente. dessa estrutura narrativa, elas não sabem identificar, não sabem chamar as coisas pelo nome. Então, eu Uhum, não sei chamar, eu estava falando isso com alguns alunos ontem. Você tem uma coisa que causa uma desordem, por exemplo, uma angústia, né? Você ficou uhum. angustiado por alguma coisa. E aí você não sabe dar o nome, né? Você chama essa angústia de melancolia, de tristeza, de depressão. Você chama de um nome que não é o nome da coisa. E você vai querer tratar a coisa por aquele nome que você deu. Então você Sim, vai começar fazendo a coisa errada. Então você não sabe identificar o que está criando essa desordem, não sabe chamar a desordem pelo nome e você não vai saber tratá-la de jeito nenhum, de jeito porque nenhum. é como se você tivesse de catapora e quisesse tratar catapora como se fosse herpes. Não, quer dizer, catapora é um tipo de herpes, assim, como se fosse dor de cabeça. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque são coisas diferentes. Uma dor de cabeça e uma catapora são coisas diferentes. Mas assim, isso também é uma falta de literatura básica, né? E eu acho que também tem, eu sei pela minha família mesmo, tem um bloqueio religioso nisso. Tipo, você não pode ler sobre os mitos gregos porque a igreja parará e vem, Uhum. enfim. Então tem que ter essa abertura, né? Tem que ter uma abertura Tem maior uma. possível. Tem um negócio que as pessoas esqueceram completamente, né? Elas esquecem. Você é católica também, né? Ou Só, não? só. Então, as pessoas esquecem que o sentido de católico é um negócio universal, né? Igreja católica e igreja universal. E os católicos, eles tentam entender tudo e tentar reter tudo que tem a ver com a cultura da igreja católica. Então, o católico não fica de frescurinha, porque, isso aqui é um mito grego e tal. Quando você Uhum. lê... Poxa, agora eu não consigo... Tem aquele. Tem um livreto, eu esqueci o nome do santo, né? A literatura Carta aos Jovens sobre a literatura pagã. Lembro se é Santo Ambrósio, não lembro agora quem escreveu. Que ele vai falar justamente isso. Ele vai falar, ó, nisso aqui, nessas estruturas, nessas narrativas, tem elementos suficientes para sua formação inicial, sua formação básica. Você não vai ficar virando a cara pra isso. E o Uhum. cara era santo, era pedagogo e estava ensinando a galera, falando, não, vocês têm que ler essa parada aqui. Aí, por desconhecimento da própria estrutura da igreja e de como a nossa cultura se forma, não é Santo Agostinho. Eu esqueci o nome do santo. Eu acho que é Santo Ambrósio, mas eu não tenho mais certeza. Minha memória é muito. São Basílio, isso mesmo, São Basílio. Ele vai falar isso. Você não tem como querer se formar, né, literariamente, se você, e assim, a sua educação básica, que ele não está falando só de formação literária, é da formação Uhum. básica. Você não tem como ter uma formação básica se você ficar virando a cara para isso. Você vai ter que Não. absorver, estudar e assimilar para fazer parte da sua cultura. Só que hoje em dia a Sim. galera tem uma bitola muito louca e esquece de como a própria pedagogia cristã se formou. E fica falando assim, não pode ler tal coisa, não pode fazer isso. Na verdade, eu acho que isso é meio que um protestantismo que entrou na igreja e ferrou com a cabeça de todo mundo. Até porque se você for pegar as narrativas, tem a história de quando Zeus ele engravidou, ele fecundou Danae. Você conhece essa história? É linda. Então, Aham. é mais ou menos a fecundação de Maria, por exemplo. Uma fecundação que não teve sexo, foi aquela coisa mais divinal, que é a junção da parte divinal com a parte humana. Então, aí as pessoas falam, mas como que um deus foi lá e ejaculou uma chuva de não sei o quê e entrou no castelo? Ué, gente, mas é tão mitológico quanto, entendeu? Você não precisa de A uma única prova para isso. diferença é que o nosso mito aconteceu de verdade, né? Nosso mito Sim, mas, aconteceu de mas a verdade. narrativa, Mas a narrativa tem a mesma. Tem estruturas semelhantes. A gente sim. esqueceu que,
que as narrativas têm. Elas nos servem para a gente possa fazer analogia mesmo. Elas nos servem para que a gente possa Exatamente. fazer exatamente isso, né? Comparar as Uhum. duas no que elas têm de idêntico e no que elas têm de semelhante. É E também no que uma elas falta de têm a ver com a inteligência você não nossa conseguir vida, né? fazer isso. E aonde a Não nossa vida entendi, pode Lu, se encaixar. seu E áudio a... tá meio baixo para mim. Tá? Peraí, deixa eu ver se aumenta aqui. E isso aumentou um pouquinho? Aumentou. Melhorou? E isso Melhorou. serve também, olhando as diferentes narrativas, a gente consegue perceber aonde a nossa vida pode se encaixar nessa história. Exatamente. Aonde a É a gente se mesma. encontra. Você tem algum, pode dar algum exemplo pra gente, Lu? É, tem algumas mulheres que têm muita dificuldade de. Tem uma ligação muito forte com a mãe, por exemplo. Uhum. E elas não conseguem, daqui a pouco elas só conseguem sair de casa para ficar com quando um homem acolhe. Elas nunca têm independência, elas saem direto de casa para ir direto para casa de um homem, geralmente é um homem mais velho que vai cuidar. Esse é o tipo de mulher que ela, por exemplo, é a mulher Perséfone. Ela está identificada com Uhum. Perséfone, entendeu? Ela nunca vai ter independência dela, porque ela tem o cordão umbilical com a mãe ou aquela ligação com o marido, que é a história de Perséfone, que ela vivia com Deméter e Ares roubou ela para o submundo. Então ela ficava metade do ano no submundo e metade do ano ela podia subir. E aquela mulher, não tem? Que briga com a mãe e vai para casa do marido, aí depois briga com um e vai para casa do outro. Se a Uhum. pessoa se reconhece, ela, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Qual é a coisa errada que eu tenho aqui? Eu preciso da minha individualidade, eu preciso crescer, não preciso nem de um, não preciso nem do outro. Aham. E o legal é que para ela crescer, se ela conhecer um outro mito, ela passa a seguir uma outra narrativa. Ela não precisa de nada, não precisa procurar nada surreal para sair disso. É só ela começar uma outra narrativa da própria vida. Sair daquele rito que ela sai sempre e ela consegue sair. É exatamente isso. Exatamente isso. Muitos conflitos a gente não consegue Uhum. resolver por não ter essa narrativa. O exemplo da Persephone foi muito legal, porque ela de fato é isso, né? Ela é aquela moça que tá lá com a mãe a vida inteira. O cara precisa Uhum. raptar pra ela sair de casa. É, Né? Ela não é nem um casamento assim, ah, vou me casar com ele. O cara precisa não, tirar, ele ela rouba. força, vou te Mas ela levar acaba comigo. gostando também, né? Aham. Mas assim, ela não consegue fazer nada por si mesma, de fato. E fica nesse vai e vem o tempo inteiro. Tem um monte de outras histórias Tem várias. que servem pra gente. Tô tentando lembrar de mais alguma aqui. A primeira coisa que eu lembrei foi do caos. É, poxa, deixa eu Eu tô lembrar tentando aqui lembrar de de algum. alguma prática também. Tem cada uma ótima, né? Eu gosto muito, dentro da história do caos também, né? De como que o cosmo aparece, né? Porque do caos vai surgir Nix, que é a noite, e aí vai surgir Gaia, que é a terra. De Gaia vai surgir o céu estrelado, que é o céu claro, na verdade, que é Urano. Sim. E do caos também vai surgir o Tártaro, né? Que é um mundo, um submundo. Então, tem aqui um elemento que é diferente da nossa tradição, né? Na nossa tradição aparece Deus e Deus chama todas as coisas e as coisas aparecem pela palavra divina. E a gente imagina que todas as pessoas vivem na estrutura que a gente aprendeu na Bíblia e na tradição cristã. Né? A gente Uhum. tem consciência de que é Deus que faz as coisas acontecerem. Só que algumas pessoas ainda vivem nesta estrutura mais de que as coisas não aparecem por um chamado divino. Um exemplo muito claro, né? Praticamente todos os cientistas, uma boa parte hoje em dia, aceita como a mais razoável explicação do universo a teoria do Big Bang. Então, Uhum. a teoria do Big Bang é uma releitura da teoria do mito do caos. Né? Você tem ali uma coisa concisa,
sem ordem nenhuma, que por uma explosão faz as coisas É, entrarem numa ordem. Então a mesma coisa, é caos e Eros dando uma ordem aleatória às coisas. eu acho E aí você engraçado fica pensando, o Big Bang, eu acho engraçado, porque parece assim, é como se tivesse uma explosão numa biblioteca, explodiu a biblioteca. E aí pega uma enciclopédia enorme e sozinha, sem ajuda de ninguém, aquela enciclopédia, todas as folhas se encaixam direitinho e formam a enciclopédia toda de novo. É meio e vai parar na impossível, né? prateleira E vai correta, pra... né? Ela vai parar. exatamente. Ela não vai cair no chão, ela não vai sair Não vai voando, ela vai parar na espalhar. prateleira dela, Ela se exatamente na dela. junta e pum, Uhum. E todo mundo acha que essa é a explicação e mais tudo bem. razoável do universo, tá tudo bem. Tipo, elas não conseguem compreender que no fundo, o que esses caras estão fazendo é uma releitura de um mito que não se encaixa tão bem na nossa É, tradição. E aí você fica entrando num esquema mental dentro desse mito, do mito do Big Bang, que também é um mito, também é uma narrativa, você não tem uhum, como ir lá comprovar que de fato aconteceu daquele jeito. claro. E aquela narrativa vai estruturando sua visão de mundo, seu pensamento, suas escolhas, e você não se Uhum, dá conta disso. Não se dá exatamente. conta disso. Então, quando você conhece uma estrutura como o mito do caos e você ouve o relato do Big Bang, você fala, não, pera aí, isso aqui os caras estão trazendo de volta uma ideia de que o mundo surgiu como os gregos imaginavam que ele tinha surgido, né? Que a ordem surgiu como os gregos imaginavam que eles tinham surgido. É uma ordem diferente da ordem que os judeus entendiam da criação do mundo. Embora seja Sim. analogicamente parecido em alguns pontos, a forma como você vai funcionar mentalmente depois de absorver aquilo é diferente, né? Se você Muda sabe completamente. que é um Deus que convoca as coisas do nada e traz a realidade, você vai pensar diferente do que se você imagina que a realidade entra na. Que as coisas se formam na realidade por Se formam por uma. elas mesmas. Por elas mesmas, exatamente. Não, e isso deixa as pessoas muito sem ação, né? As Isso deixa as pessoas estão pessoas muito sem completamente ação. sem. E é o que a gente mais escuta, ah, mas eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer o quê? Você vai fazer o que você quiser, não é? O... Assim, você acaba não tendo escolha, porque quando você não tem possibilidades dentro do seu imaginário de que as coisas podem Sim. acontecer diferente do que você sempre observou, você não tem escolha, você é movido por um esquema assim, preparado de fora, né? A mesma coisa, por exemplo, esse lance do Big Bang dá uma certa cosmovisão a todo mundo e você começa a funcionar dentro daquela cosmovisão. Um outro esquema, né? Se você imagina que. Deixa eu ver. Você tem a história lá da Pandora, né? Que a Pandora Sim. recebeu a sua caixinha com todos os monstros, todas as virtudes. Que as pessoas também esquecem disso, que a caixinha de Pandora não tinha só desgraça, também tinha virtudes ali Claro. dentro. E, e ela, por curiosidade, vai lá, abre a caixinha e todas as desgraças saem, todas as virtudes saem. E a única coisa que ela tranca lá dentro é a esperança. E aqui é uma simbologia mesmo no funcionamento do nosso espírito, meio, porque a gente vive num mundo que é uma luta constante entre os monstros e a nossa sede de virtudes. E a única coisa que faz manter o movimento é que você tem uma certa esperança de que aquilo ali possa entrar em equilíbrio, de que você vai Uhum. reencontrar alguma das coisas que foram perdidas ou que estavam ali dentro da caixa. Quando essas coisas entram na sua cabeça como uma historinha mesmo, não precisa entrar como entrava na cabeça dos gregos, né, como parte do culto deles. Quando entra como uma historinha, você já abre uma possibilidade no seu imaginário, Exatamente. né, de compreensão da sua própria natureza e você Uhum. passa a funcionar, a fazer certas escolhas de outro modo. Você vê, por exemplo, essa galera que está na quarentena. Todo mundo tá meio que desesperado, né? Não tem Uhum. solução e tal, tem que ficar em casa, senão você vai morrer.
E eles não observam, primeiro, eles não observam que eles estão sendo manipulados, isso também é por um problema de imaginação. E segundo, não observam que esse movimento que eles fazem de você vai ficar em casa porque senão você vai morrer. E o lado contrário, a gente precisa sair de casa porque senão a gente vai morrer de fome, não vai trabalhar, não vai ter dinheiro. Em todos os dois casos, o espírito está funcionando do mesmo modo, né? Tipo assim, é uma Exatamente. esperança em alguma coisa que eles não têm como ter certeza, confiar 100% certo. Mas em um dos casos, a atenção é só para você não morrer, não salvar a própria pele. Assim, ah, meu Deus, tem um vírus ali que vai matar e tal. E em outro caso, tem alguém que está querendo enfrentar a coisa para não morrer de fome, que tem que trabalhar e tal. E tem um outro elemento que é muito característico dos mitos gregos, né? Você tem que enfrentar a situação, porque senão a polis se desestrutura completamente. Então, se eu não sair, não Exatamente. trabalho, não enfrento o vírus, vai ser o fim da cidade, né? A cidade vai deixar de Exatamente. existir. Quando você encarna um pouquinho dessa virtude dos gregos, de que certas ações têm de ser tomadas, porque senão a cidade, a comunidade inteira morre, e você tem que enfrentar a coisa heroicamente mesmo, também a sua possibilidade de ação aumenta. Eu acho que a gente fica, às vezes, inerte e vítima das decisões dos outros por ter o imaginário bosta. Exatamente. Exatamente isso, porque as pessoas não têm aquela tal da possibilidade de saber para onde ir. O Uhum. imaginário é muito pequeno, o imaginário é minúsculo. Se meu imaginário é tão minúsculo que eu não consigo entender a vida do meu vizinho, como é que eu não posso mudar a minha vida, eu não posso mudar a vida dele, eu não posso fazer nada, porque não existe Uhum. essa possibilidade para mim. Isso é Exatamente. terrível. Exatamente. Que você recomenda, Lu, pra galera, sei lá, ler, estudar, que queira entender melhor os mitos? Ah, eu não sei, eu não posso te dizer nada, nenhum livro, porque eu nunca Aham. peguei isso em livro específico. São as minhas, essa coisa meio sanguínea mesmo, de Aham. pega aqui, procura ali, sabe? Mas eu posso dar uma procurada nisso sim. Eu dou uma Então, procurada legal. eu acho que pra galera que estava aqui já ficou claro que a gente precisa retomar essas narrativas É para muito lidar com a própria necessário. experiência mesmo. Não é uma viagem, é uma historinha massa que aconteceu que eles imaginavam milhares de anos atrás. Assim, todas essas historinhas, como ficou muito claro no mito da Perséfone, elas têm a ver com a nossa vida. Exatamente. Se a gente pegar até a história de Hermes, Hermes era o quê? Era o cara da comunicação, era o cara que levava e trazia, mas ao mesmo tempo ele era o. Ele armava tudo, né? Uhum. Qualquer deus que queria alguma coisa pedia para Hermes, ele ia lá conseguir, ele enganava, ele enrolava, ele era o rei da lábia. Acho que tem muito nisso agora também, né? Você percebe como que esses caras, o Bill Gates, o Zuckerberg, eles têm um perfil do Hermes, né, do Mercúrio. Tem muito. Porque ele é um deus da comunicação, ele é Aham. um cara que na hora que ele nasce lá 8 horas da manhã, meio-dia ele rouba os touros do irmão, que É. é Apolo, então o cara é malandrão. Aham. Eu não lembro o que ele faz com os touros agora, acho que ele manda dar pra Zeus, ele dá de presente pra alguém, não lembro pra quem que ele dá. E aí depois ele fica de boa, e 5 horas da tarde mais ou menos, no dia que ele nasceu, ele inventa a flauta, é a cítara, então ele se Sim. torna um músico, fica lá cantando e tal. Então, na história desses caras, também você percebe, sim, um cara que brota muito rápido, né? O Zuckerberg, o Bill Gates, pessoas que vivem da comunicação e que rapidamente eles ascendem nesse universo de comunicação. Na história sempre tem um elemento assim de sacanagem, sacanear um Sempre. amigo, sacanear um brother e tal, pra se dar bem, sem É, muitos sempre que conflitos alguém. Não, morais e ele por isso. fazia para os outros também, porque para ele era bom fazer, então Aham. pedindo ele fazia. E ele não tinha muitos conflitos morais por isso. Ele falou, ah, não, Não, tem que nem. fazer, porque pra coisa dar certo tem que funcionar assim.
E você vê como que existem pessoas que são tipos mercuriais mesmo, são tipos iguaizinho ao Hermes. Principalmente esses caras se destacam mais, né? Eles Aham. vivem a experiência muito, muito, muito parecida. Outro dia teve uma menina aqui no direct, ela falou, ah, eu vou abrir um consultório de advocacia. E eu não sei como que eu vou fazer a logo da minha empresa. Aí eu passei alguns mitos pra ela ler. Falei, ah, lê o Aham. mito de Janus, eu não lembro de Atena, eu acho. Eu passei uns três pra ler. E depois ela veio me agradecer. Pô, velho, depois que eu li aqueles mitos, a clareza da minha logo entrou na minha cabeça de vez. E ela me mostrou que ficou um negócio bem legal, que mostrava mesmo, assim, todo conflito judicial tem uma certa tensão, né? Aham. Então, um advogado ele tem que mostrar um equilíbrio de que ele controla essa tensão e traz um resultado. E depois que ela leu as narrativas, quando ela construiu a logo expressava muito bem essa tensão e a resolução da tensão. Isso, e, E e isso está no inconsciente coletivo. O que é mais legal é que isso fica hum, no inconsciente coletivo. Mesmo quem não tem essa noção, quando se deparar com a logo que ela fez, aquilo do inconsciente isso, coletivo, a pessoa vai sacar mesmo sem saber. exatamente. Mesmo sem saber, ela vai entrar no esquema. Exato. É. Essa é a melhor parte. Então, eu queria te agradecer, Lu, por ter aceitado o nosso Imagina. convite e escolher outros mitos para a gente falar Vamos. mais aqui. Aí, de repente a gente fala dos mitos especificamente. Ah, Cada e um não de um sei deles. se tem mais algum recado para dar pra galera. Não, pra mim tá tudo tranquilo. Eu vou A tentar Carol ver se está eu faço perguntando um. se o colérico combina com o mito da Perséfone da sexta camada. Não, Carol, você não combina com ninguém, Não, infelizmente. nesse Você só caso combina não. com a gente. Eu acho Então que é a isso. mãe dela, acho que a Deméter devia ser colérica, né? É, com Não, a certeza. Perséfone. Com A certeza. Deméter sim, a Perséfone não. E Zeus também provavelmente era colérico. Com certeza. Mercúrio provavelmente era sanguíneo. Ah, sim. Toda certeza também. Meu ídolo. Então, é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Lu, por ter aceitado o nosso convite aqui Obrigada a para você, essa Mel. live. E a gente vai fazer outras coisas juntos. Para quem não, a Lu, ela faz também trabalha com astrologia. Se você quiser saber mais, Carol, sobre o seu Né, a ascendente, Carol? é só falar com a Lucília aí que ela resolve todos os seus conflitos astrológicos. Valeu, galera. A live vai ficar salva, não se preocupe, Carol. É, a Fica aqui Carol até chega amanhã, atrasada e 4 dá horas da nisso, tarde. ó. Colérico quer mandar na gente ainda. É, quer escolher a hora. Valeu, gente. Valeu, Mel. A Lu Beijo. também. Eu não concordei muito com a análise da Lu do meu temperamento, mas eu percebi que eu tenho muitas características que ela realmente falou. E o seu ficou muito claro também, que ela estava 100% certa. Beijo, Valeu, Carol. brigadão, Lu. Fiquem com Deus. Obrigada a Beijo pra você, todo Mel. mundo Beijo. e até breve. E rezem sempre.